Oiê, tudo bem com você? Se você tem interesse em fazer essa casinha de pallet, eu vou te mostrar como é super simples. Nós usamos materiais reaproveitados. Primeiro escolhemos o local, daí usamos alguns blocos de concreto para poder nivelar o solo. Esse aqui embaixo, né? Tem uns blocos. E aí, o que que a gente fez? Nós resolvemos fazer não muito grande, então colocamos apenas dois pallets, um ao lado do outro, sobre os blocos de concreto. Em seguida, a gente foi colocando em volta os outros pallets. Nesse caso, nós usamos dois para o piso e mais quatro para fazer as laterais e as costas da casinha. Aqui a gente achou que essa estrutura estava ficando um pouco frágil, mas mesmo assim a gente pregou com os pregos, uma do lado da outra, e também em volta colocou umas madeiras mais grossas para poder segurar os pallets no local, né? Aí a gente foi montando a estrutura e tudo isso foi pregado com pregos, tá? A gente não colocou parafuso porque a gente achou que prego ia ficar melhor. Que mais? A gente foi essa parte aqui de cima é onde eles já começaram a fazer a estrutura para fazer o telhado, né? Lembrando que nós usamos 6 pallets usados. Aqui embaixo, no chão, onde está a escada, em cima, furadeira, tal, essa parte, como tinha um vão muito grande, eu acabei pregando umas ripinhas que eu tirei de outros pallets para poder ficar um chão bem fechadinho para as crianças não correrem o risco de se machucar, entendeu? Aqui eles já estavam preparando a estrutura para o telhado, né? Que também foi feita com madeira reaproveitada. Aqui sim, além de furar, né, para poder fazer a guia para os pregos, foi feito alguns parafusos, a gente acabou usando. E aqui nessa lateral onde tá mostrando, foi onde a gente acabou colocando um reforço para segurar os pallets no local, né? E toda essa estrutura também foi feita com madeira reaproveitada. Essas madeiras estavam aqui em casa e já fazia muitos anos, da época do meu sogro até. E aí a gente resolveu usar tudo que tivesse de madeira velha e tudo mais para poder fazer essa casinha e para ser uma coisa bem reaproveitada mesmo, né? Aí os meninos começaram a colocar as telhas e eles foram parafusando. As telhas de fato são parafusadas. E foi feito como se fosse um telhado de uma casa normal, né? Com duas águas, e aí tem a cumieira certinho, colocaram tudo bonitinho, tudo parafusado. Os parafusos de telha também eram reaproveitados, né? As telhas eram telhas que a gente já tinha aqui, que eu acabei fazendo uma marcenaria, uma oficina, né? E aí a gente usou algumas telhas já usadas e aí reaproveitou todas essas telhas. Esse material todo é reaproveitado, tá? Inclusive os parafusos das telhas. Aí eles continuam aqui parafusando e fazendo tudo para ficar tudo muito seguro, né? Essa estrutura ficou muito segura mesmo. Inclusive, disseram até que as crianças poderiam, que a gente poderia montar dois balancinhos aqui na frente para as crianças balançarem, mas eu não achei uma boa ideia, porque como eu queria colocar mesinha, cadeirinha, sofazinho, para ser uma coisa mais light, né? Para as crianças não fazerem bagunça, muita bagunça lá dentro mesmo. Aí aqui a casinha já tá com a estrutura toda montada e eu, gente, fiquei totalmente encantada. Foi assim, eu me senti muito orgulhosa, porque toda essa parte de pregar os pallets um no outro e toda essa Se parte você gostou desse de vídeo, fazer essas curte, estruturas comenta, aqui do lado de compartilha fora, e se inscreve no eu que canal. fiz. Então eu fiquei assim muito orgulhosa. E se eu conseguir, com certeza vocês também conseguem, tá? Então acho que qualquer pessoa com o mínimo de vontade consegue fazer uma casinha de pallet igual a essa. Aí depois disso eu acabei fazendo alguns móveis.
para essa casinha antes de começar a pintar. Aqui já era de noite, mas eu estava tão ansiosa, né, para postar as fotos e mostrar as fotos para as pessoas que a gente estava fazendo essa casinha, que eu acabei tirando algumas fotos à noite mesmo. E lembrando que a gente demorou apenas 2 dias para fazer essa casinha, né. Um dia a gente fez a parte da estrutura no chão e em volta, e no outro dia já veio com as telhas e o travamento, né, das madeiras em volta. Aí eu fiz as mesinhas, banquinho, cortininha, que eu já estava super empolgada, então eu já fui nesse embalo aí mesmo. E assim, tudo que tem aí, gente, tudo que foi feito de madeira, é madeira reaproveitada. Esse banquinho que tem uma almofadinha preta, esse também nós cortamos um pallet ao meio, só colocamos um em cima do outro e fizemos um sofazinho. A gente já tinha essa almofada grande de um outro sofá de pallet e acabou reaproveitando. As cortininhas também são tecidos reaproveitados que a gente tinha aqui no sítio, né? E eu acabei fazendo as cortininhas, a mesinha e tudo mais. Aí, no outro dia, eu comecei a pintar, mas antes de pintar, eu queria fechar essa parte de trás entre a o telhado e a paredinha, né. E eu queria fazer um fechamento bonitinho, assim, para ficar bem caprichadinho. E aí eu fui cortando as madeiras, essa parte eu não filmei, mas logo em seguida vocês vão ver elas já colocadas lá atrás, e o momento em que eu começo a pintar, olha lá, lá no fundinho, tá vendo? Já tá com as madeirinhas colocadas, e aí eu já venho pintando também. E para pintura, gente, eu tinha um pouco de tinta aqui já, era uma tinta acrílica, e eu também tinha um pouco de tinta PVA. Para não precisar gastar com isso, o que que eu acabei fazendo? A parte de fora eu acabei pintando com a tinta acrílica, e eu fui misturando a cor que eu queria e fui fazendo a pintura. E a parte de dentro, como não ia molhar, como vai ficar bem sequinho, eu acabei fazendo com tinta PVA mesmo. O corante que eu usei foi aquele corante xadrez, que são aquelas gotinhas que você pinga na tinta e você mistura a cor que você quiser. E eu fiz realmente bem colorida, porque a princípio eu tinha a intenção de fazer de uma cor só, eu queria pintar de um lilás, assim, bem cheguei. E depois as pessoas que vinham, né, no sítio começaram a falar: "Ah, por que você não faz colorida?" E eu fui ouvindo a opinião das pessoas, porque eu acho importante isso, né. É um lugar onde os filhos, não são só os meus netos que vão ficar aqui, os filhos de outras pessoas virão. Então por que não ouvir a opinião dessas outras pessoas também? E aí a gente acabou pintando ela, fazendo ela bem colorida, algumas misturinhas de tinta, tal. Tem aí alguns borrões e depois eu fui consertando. E aqui eu tô pintando já o lado de dentro. Uma coisa importante é que, como o pallet ficou com alguns pregos aparecendo, muito expostos, o que que eu acabei fazendo? Colocando uma outra tábua sobre os pregos que ficavam aparecendo, que foi essa setinha que apareceu aí agora, e para cobrir esses pregos, porque é aquilo, a gente as crianças vão brincar aí, né, então, precisa ser uma coisa mais segura. E para que isso acontecesse, a gente acabou cobrindo tudo. Aí já tá tudo terminadinho. Eu fiz a pintura do lado de dentro, fiz a pintura do lado de trás, né, por fora, ficou tudo bem bonitinho mesmo. Então, assim, se você tem o mínimo de vontade, com certeza você vai conseguir fazer alguma coisa parecida. Se você tiver alguma dúvida, é só botar aí nos comentários que a gente responde para você. Eu não vou colocar medidas, porque às vezes os pallets têm medidas diferentes. Então, assim, outra coisa importante, a gente acabou serrando essa parte da janelinha. Nós cortamos 2 tabuinhas, né, para ficar com cara de janelinha mesmo. Aí eu acabei fazendo, olha, tá vendo aqui? Onde tem a cortininha, a gente serrou 2 partes do pallet para ficar com cara de janelinha. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam,
compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já falei, é só escrever aí nos comentários que a gente responde para vocês, tá? Tô pensando aqui em pintar o telhadinho na parte de dentro e por fora plantar umas suculentas. Me digam aí o que vocês acham. Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. I'm just calling to say I am so troubled by the soul.